Josué 1,9 diz assim: ora, não te ordenei eu, seja forte e corajoso, não temas e não te apavores, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que você ande. Mais uma vez, ora, não te ordenei eu, seja forte e corajoso, não temas e nem te apavores, porquanto o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que você ande. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor por esse tempo, por essa palavra que vai ser ministrada. Deus, abre o nosso coração para receber e entender da profundidade da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre o nosso coração e revele coisas profundas do Teu coração ao nosso coração, Pai. Nós Te pedimos, a começar de mim, Senhor, que ninguém saia desse lugar da mesma maneira que entrou, mas que a gente seja fortalecido, abastecido pelo Senhor, que a gente saia daqui pronto para viver a melhor semana da nossa vida, Pai. Assim eu oro e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Querido, eu sei que eu falo isso toda semana, mas é porque eu gosto muito de muito versículo da Bíblia, entendeu? Mas eu gosto muito desse texto. Moisés está prestes aqui já tinha falecido, né? Mas está prestes a falecer, e Deus fala para ele: olha, eu vou levantar alguém para assumir o seu lugar, e a pessoa que é levantada para assumir o lugar de Moisés é ninguém mais, ninguém menos do que Josué. E querido, e não é uma coisa fácil, né? Moisés foi um grande líder, né? Foi alguém importantíssimo, tanto é que o nome dele entrou na história, não é? E de repente, Josué tem que assumir esse lugar. Sabe quando você conheceu alguém muito bom, teve um encarregado muito bom, e de repente esse encarregado saiu da empresa e o patrão olhou para você e falou: é você que vai assumir o lugar dele. E você fica: uau, ele era tão bom, não é? Que difícil assumir o lugar dele. Josué está nesse momento com o Senhor, nessa dificuldade, nesse medo, nessa insegurança, e a palavra do Senhor vem de encontro ao coração dele, diz: seja forte e corajoso, não te apavores. Quantas vezes diante das crises, das lutas da vida, nós nos apavoramos, não é? Diante de um novo desafio, diante de uma impossibilidade, diante de uma enfermidade, diante de uma pandemia como essa que ainda estamos vivendo. Quantas vezes nós nos apavoramos, mas a palavra de Deus sempre vai vir ao encontro do nosso coração, dizendo: seja forte e seja corajoso. Mas querido, eu queria ir um pouco além desse texto, e um pouco além dessa força e coragem exterior, não é? O mundo vai dizer que forte e corajoso é alguém que não tem medo, né? Forte e corajoso é alguém que não deixa transparecer aquilo que está, né? Não, tem que ser forte, não pode chorar, não é? Homem não chora, não é? Não. A visão bíblica de forte e corajoso é diferente, e eu queria falar sobre algumas coisas bem difíceis, mas áreas que o Senhor vai olhar para nós e dizer: seja forte e corajoso. E a primeira delas, eu já quero entrar para a gente não perder tempo. Você precisa ser forte e corajoso para assumir quando erra. Querido, todo mundo erra, não é? E querido, na caminhada pastoral eu já vi e já ouvi inúmeras pessoas que erraram. Gente que errou pouquinho, gente que errou pocão, gente que errou já, né, para lambrecar com tudo mesmo. Mas querido, o que importa não é o tamanho do erro que a pessoa cometeu, nem a encrenca que ela se meteu, nem como ela chegou naquela situação, não é? Meu Deus, como foi parar lá? Ou bem menos ainda, quão trabalhoso vai ser para sair dessa situação. O grande diferencial que eu vi e descobri na vida de tantas pessoas que eu já ouvi contando os seus erros, e até mesmo da minha própria vida, a diferença está: alguns sabem reconhecer o erro e outros não. Eu lembro que nós fomos pregar, e eu fui pregar em uma cidade, nós estávamos, se não me engano, com o Gol na época, e eu dei uma perdidinha assim, sabe? Daí sabe quando você começa a entrar numa rua, entrar na outra, e por dentro você já está falando assim: meu Deus, sei lá onde eu estou.
E a Marina olhou para mim e falou assim: nós estamos perdidos. Eu falei: imagina. Eu sei onde eu estou indo, menina. Fica em paz. Dá uma volta aqui, entra num hall ali, entra num negócio ali. E por dentro eu já estou ali, meu Deus querido, né? E ela disse assim: vamos perguntar ali. Que perguntar, menina? Eu sei o que eu estou fazendo, fica na paz, relaxa o coração. Irmão, eu sei que numa dessa, entra numa rua, entra na outra, entra na outra, entra na outra. Eu saí de frente com a igreja. A hora que eu saí de frente com a igreja, não me contendo em não assumir o meu erro, eu ainda falei: tá vendo como eu sei onde eu estava? Olha lá, a igreja ali. Você conhece alguém assim? Está errado. Está perdido. Não, está tudo bem. Errou. Pecou, fez o que não devia, tomou decisões que não deviam. Não, está tudo bem comigo. Querido, você precisa ser forte e corajoso, a ponto de abrir seu coração e dizer: eu errei, eu falhei, eu tomei caminhos que eu não devia ter tomado, eu fui a lugares que eu não deveria ter ido, eu falei com pessoas que eu não deveria ter. Gente, eu conheço pessoas que foram preso e ficou muito tempo preso, porque ele estava no carro errado com as pessoas erradas. E quantas vezes nós estamos assim, né? Está no carro errado, está andando com a pessoa errada, está com a companhia errada, está com os amigos errados, mas está dizendo: não, está tudo bem. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você precisa de força para reconhecer que está errado. Um homem da Bíblia que precisou reconhecer isso foi Sansão. Em Juízes capítulo 16, verso 26, anota aí, eu vou lendo para tomar tempo, diz assim: então Sansão pediu a um jovem que o guiava pela mão: por favor, leva-me para que eu apalpe as colunas em que se apoiam o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagon, o templo onde eles estavam reunidos, haviam centenas de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes inimigos, os filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão, rindo da cara dele e o humilhando. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor, dizendo: soberano e eterno Deus, eu reconheço que eu errei e que eu pequei contra ti, e por isso me arrependo no pó e nas cinzas, mas hoje eu invoco e suplico a tua presença, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus, os meus inimigos, pelos meus 2 olhos que foram furados. O Senhor ouve o clamor de Sansão, e mais uma vez lhe dá forças, e ele derruba as colunas, e todo o povo inimigo morre naquele dia. Querido, Deus só vai mudar a história de Sansão, Deus só vai devolver a força para Sansão quando ele reconhece: eu errei. Qual foi o erro de Sansão? Você conhece a história, não é? Sansão está ali, conhece Dalila, não é? Bonitinha, legalzinha, não é? E de repente ela fala: me conta o segredo da sua força, e ele começa a brincar, não é? Tem gente que brinca no lugar errado, não é? E ele começa a dizer: não, olha, se você fazer 7 tranças no meu cabelo, daí ela vai e faz. Irmão, não existe coisa mais trouxa que um homem apaixonado. Uma mulher também, tem umas adolescentes também besta. Irmão, fala o segredo da sua força, daí ele fala: faz 7 tranças, não era aquilo, mas ela faz as 7 tranças e grita: os inimigos estão vindo. Irmão, ela tinha acabado de dar a letra para ele, que ela ia acabar com a vida dele. Ah, não, se você me amarrar com corda nova, não é? Daí vai ela, amarra ele com as cordas novas ali, nunca tinha sido usada. Até que um dia ela faz aquele charme, né? Se você me amasse de verdade, você ia me contar. E ele conta o segredo que Deus tinha falado para ele que não poderia contar. E quando ela diz: Sansão, Sansão, os inimigos vêm contra ti.
Ele se levanta e fala: mais uma vez eu vou derrotar os inimigos. E o texto, querido, é claro e é profundo quando ele diz assim: mal sabia Sansão que o Espírito do Senhor já havia se retirado de sobre ele. Ele está achando que está tudo bem, ele está achando que está tudo certo. E querido, talvez Sansão pode, no momento que é capturado, ele tem os seus olhos furados, ele começa a trabalhar como escravo para o rei inimigo. Ele poderia se vitimizar, não é? Tudo dá errado para mim. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é? Ó vida, ó céus, ó dia, ó azar. E o tempo passa, querido, porque a palavra vai falar que o cabelo de Sansão já estava grande de novo. Quando isso acontece, ele derruba ali, mata todo mundo e morre junto, não é? Ele ficou anos trabalhando como escravo, anos se vitimizando, anos colocando a culpa nos outros, anos falando: se eu pegasse aquela miserável daquela Dalila, arrebentava com ela. Querido, o problema não era Dalila, o problema era ele que fez o que não deveria fazer. Deus só restitui a força dele novamente quando ele abre a boca e diz: eu errei. E querido, nós precisamos ser fortes, corajosos a ponto suficiente de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Quantas vezes nós fazemos o que não é para fazer, Deus fala para nós: não vai por esse caminho, e a gente gosta de ir pelo caminho que Deus falou para não ir. Não é? Quantas vezes a mãe fala para você: você não vai andar com aquele povo, e você vai andar logo com quem? Com aquele povo. Quantas vezes você apaixonou por um calça curta e a sua mãe falou: esse menino não presta. Mas depois vai pôr a culpa em todo mundo, mas não tem coragem e força o suficiente para reconhecer: o erro foi meu, quem errou fui eu, quem fez fui eu, quem pecou fui eu. E talvez Sansão fica um bom tempo não se sentindo digno nem merecedor da presença de Deus mais sobre a sua vida, não consegue mais buscar o Senhor, tem vergonha das pessoas. O texto diz que ele estava sendo humilhado pelos príncipes filisteus. Querido, você só rompe um ciclo de erros na sua vida quando você é corajoso o suficiente para reconhecer que você errou e consertar o erro que você fez. Tem gente que está vivendo todo desgramado na vida hoje, porque até hoje não teve coragem de voltar lá atrás e pedir perdão para alguém com quem você errou. E mais do que isso, não tem coragem de voltar lá atrás e pedir perdão para quem errou para você, com você também. Dizer: olha, eu te perdoo, eu te libero. E talvez você está assim, não consegue mais sentir a presença de Deus, se sente fraco, cansado, sem forças, sem visão espiritual, você não consegue ver o futuro, você não consegue enxergar uma nova perspectiva de vida lá na frente. É como se a sua vida tivesse acabado agora. Querido, Deus está chamando você hoje para um reconhecimento. Assuma os seus erros, conserte o que você precisa consertar, receba o perdão de Deus, e daí você vai ver a sua vida indo para frente, caminhando. Quantas vezes nós temos que voltar atrás, não é? Voltar atrás de uma decisão, voltar atrás de uma palavra dita. Quantas vezes Deus vai nos levar para lugares e vai nos fazer conviver com pessoas que um dia a gente falou: nunca mais eu vou naquela casa. E Deus olha para você e diz: vai lá, reconhece, pede perdão, volta, começa de novo. Quantas vezes você diz: nunca mais eu converso com aquela pessoa. Quando você menos vê, Deus armou uma situação, vocês estão juntos no mesmo lugar. E não engane você, né? Ai meu Deus, que coincidência, logo essa pessoa foi cair aqui comigo. Não tem coincidência não, é Deus trazendo a pessoa, esfregando na sua cara e falando: conserta, miserável. Tem algum ponto da sua vida que está parada em algum erro? Seja corajoso hoje, seja forte para assumir que você errou, para consertar, porque o inimigo quer te destruir a todo custo.
Coloca a mão no seu coração. Diga: essa noite eu preciso ser forte e corajoso para assumir meus erros. Segundo lugar, que você precisa ser forte e corajoso. Você precisa ser forte e corajoso para reconhecer que no seu coração ainda existem medos e dúvidas. A palavra vai dizer em Mateus 11, a partir do verso 2, João Batista está preso, Dalila está querendo a sua cabeça, e no verso 2, ele vai dizer assim: no cárcere, João ouviu falar que Jesus estava realizando milagres, enviou 2 dos seus discípulos para perguntar: és tu que haveria de vir ou devemos aguardar outra pessoa? Jesus respondendo disse-lhe: ide e contai a João que está vendo e ouvindo, os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Sabe, querido, João Batista não teve medo de expor a sua dúvida e o seu medo a Jesus. Ele está num momento difícil da sua vida, e de repente agora ele já não está nem acreditando que Jesus é Jesus mesmo. Você já chegou a um ponto na sua vida de duvidar e desacreditar do poder de Deus. Mas será que Deus pode fazer mesmo? Mas será que Deus me ama mesmo? Mas será que tem jeito mesmo? Ele poderia ter pegado o seu medo, a sua dúvida e criado uma armadura com ela, né? Não, eu não vou mais me relacionar com ninguém porque eu tenho medo de me ferir. Não, eu não vou casar porque eu tenho medo de dar errado. Mas João Batista não faz do seu medo uma armadura que protege ele do mundo e impede ele de viver coisas boas. Ele pega o seu medo e coloca na mão de quem pode resolver: Jesus. Ele diz: olha, eu estou com dúvida, eu estou com medo, eu estou cansado, eu acho que eu vou morrer. É o Senhor mesmo, o Senhor é Jesus mesmo, o Senhor é aquele que os meus pais me contavam histórias quando eu era pequeno. E Jesus sempre, em um momento de dúvida e incerteza, Ele nunca vai nos julgar, Ele nunca vai apontar o dedo para nós, Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: olha à sua volta, olha o que está acontecendo. A resposta de Jesus é: olha, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando, as boas novas estão sendo pregadas. Quantas vezes diante dos nossos medos, Jesus vai olhar para nós e vai falar para você: lembra aquele momento que você passou de dificuldade, lembra como eu fui na sua vida, lembra quando você achou que ia faltar e eu trouxe a provisão, lembra quando você achou que aquela doença ia levar o seu filho e eu curei ele, lembra quando você estava num leito de morte desacreditado e a minha mão tocou você. O Senhor sempre vai olhar para você e te fazer lembrar no momento de medo, de incerteza, lembrar da grandeza dEle, do poder dEle, das maravilhas dEle. Mas querido, se eu não colocar o meu medo e a minha incerteza, a minha insegurança na mão de Jesus, eu nunca vou ser curado. Eu vou viver sempre com medo de ser feliz, sempre com medo do futuro, sabe? Às vezes a gente sente tantas dúvidas a respeito do nosso chamado, a respeito do lugar que Deus quer que a gente esteja. A gente tem medo do futuro, medo de assumir posição. Imagina, tem tanta gente melhor que eu. Você já disse isso alguma vez? Nossa, tem tanta gente boa, por que for escolher eu? Porque era você que Deus queria. Medo, sabe? Medo de não ser bom, medo de não se encaixar. Quem nunca, né? Foi o primeiro dia de serviço num lugar novo e você nem conseguiu dormir direito de noite, pensando: será que o pessoal é legal? Será que eles vão me receber bem? Será que eu vou conseguir aprender tudo? É verdade ou não é? Coloque os seus medos na mão de Deus. Deus nunca esperou ou espera que você seja um super-homem ou uma super-mulher, porque se Deus quisesse isso, Ele teria feito as suas emoções de aço. Só tem uma coisa na qual você precisa ser super. Você precisa ser super dependente de Jesus. E dizer: Jesus, se o Senhor for comigo, o rolê vai dar bom. Mas a gente precisa ser forte e corajoso, querido, para reconhecer os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas.
para chamar pessoas e dizer que nós precisamos delas, para pedir oração para alguém, não é? Tem gente que é desavergonhada até demais, né? Pode ver uma pessoa, a pessoa falou que é crente, não sabe nem quem quer, fala, ai, você ora por mim que eu vou fazer tal coisa. Tem gente que é solta na vida, né? Mas tem gente que é do outro lado, não é? Tem gente que tem um medo de contar, de abrir o coração, de pedir oração, de pedir ajuda. Tem medo, tem dúvida, tem incerteza no seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Pare de se esconder. Pare de fazer uma fortaleza que te impede de viver, que te impede de amar, que te impede de ser feliz. O que você tem medo? Quais são os medos que estão te impedindo de dar o próximo passo? Sabe, Deus tem coisa nova para você, e às vezes a gente fica no mesmo lugar, na mesma coisa, né, tá namorando, 30 anos namorando, e com medo de dar o próximo passo. Vai, minha filha, seja feliz. Aleluia. Medo cerca o nosso coração e nos impede de avançar, de ver o melhor de Deus, de receber mais de Deus, nos impede muitas vezes de ser feliz. Quantas pessoas, querido, num momento como esse, como estamos vivendo, num momento de pandemia, estão síndrome do pânico, depressão, não conseguem sair para fora de casa, medo de viver. Irmão, fica tranquilo, só quem morre na véspera é o peru. É ou não é? Ninguém morre na véspera não, vai morrer no dia de morrer. E se chegar seu dia, sua hora, irmão, né? Engasgou com espinho de peixe e morreu. Foi respirar, engasgou ali, sabe quando você engasga com a saliva? Morreu. Porque se não é a sua hora, querido, nada vai te parar. Eu não estou falando que você tem que ser um desleixado, um descuidado. Não, faça a sua parte, mas continua vivendo. Não deixa o medo te paralisar. Qual é a próxima etapa que o Senhor está empurrando você para viver? Porque tem gente que literalmente Deus está empurrando, já falando, vai, trem. Vai para a próxima fase. Qual é o medo? Coloque o seu medo na mão de Deus hoje. Diga para Ele, Senhor, eu quero ser forte para assumir que eu estou cheio de medo. Eu quero viver coisas novas, mas meu coração tem medo. E por último, nossa, que coisa linda. Esse relógio nunca teve a meu favor, ele sempre vai contra mim. Hoje eu vou acabar mais cedo, hein? Nossa, parece que alguém falou se Deus quiser. Ah, misericórdia, queima quem falou isso. Em terceiro e último lugar, seja forte e corajoso para assumir que você não consegue sozinho. Em Êxodo 33:12, a palavra vai dizer: Moisés argumentou diante do Senhor: Tu me disseste, faz subir esse povo, mas não me revela se o Senhor irá comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Ao que o Senhor lhe respondeu: Eu pessoalmente irei contigo e te darei descanso. Replicou Moisés: Ah, bom. Ó que menino atrevido. Ele vai poder usar: Ah, bom. Se não vieres tu pessoalmente comigo, eu não sairei desse lugar. Sabe, querido, quantas pessoas hoje, se eu falasse aqui, olha, Deus vai enviar um anjo com você. Moisés falou: anjo? Que anjo? Eu quero o Senhor. Querido, você não resolve nada com o secretário, não é? Você agenda o horário é com o dono, não é? E o dono que contrata, o dono que manda, o dono que fala, manda aquele infeliz embora, não é?
Moisés está dizendo: eu não quero anjo, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, do seu favor. Você fica falando por aí, Deus, que o Senhor achou graça aos nossos olhos. Então, se o Senhor achou graça na nossa vida, vai com a gente. E querido, Moisés faz que nem uma criança birrenta, ele bate o pé e fala: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Querido, nós precisamos ser fortes o suficiente e corajosos o suficiente para reconhecer que às vezes nós não conseguimos sozinho. Ser forte e corajoso para reconhecer que nós precisamos, em primeiro lugar, da graça e do favor de Deus sobre a nossa vida. Porque se não for a mão, o favor de Deus sobre nós, querido, a gente não chega em lugar nenhum. Enquanto o povo andou fora da direção de Deus, eles caminharam 40 anos no deserto. Então seja forte o suficiente, corajoso o suficiente, para dizer hoje: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo, eu preciso da sua graça, do seu favor, eu preciso que Tu seja o meu Deus, o meu Senhor. Mas também seja corajoso o suficiente para reconhecer que você precisa de pessoas. Olha para alguém que está perto de você e diz assim: eu preciso de você. Agora diz assim: mas você também precisa de mim. Tinha um louvor antiguinho que dizia: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, não é? Querido, seja corajoso o suficiente para pedir ajuda quando não estiver conseguindo sozinho, para chegar nos seus líderes, para chegar nos seus amigos da célula, para chegar nos seus pastores e dizer: olha, a coisa não vai bem. Muitas vezes nós queremos ser autossuficientes, e a gente também acha que a gente precisa do pastor um dia só, para ter uma conversa com a gente, depois a vida se resolve sozinha. Não, caminhe junto, ande junto com seus líderes, ande junto com a sua célula, ande junto com seus pastores, não é? De vez em quando continua, faz uma comida lá, chama os pastores, vamos comendo e conversando, não é? Aqueles café da tarde gostoso, janta, almoço, pizza, lanche, não é? Eu estou sentindo Deus falando aqui, oh, aleluia! Você precisa de pessoas. Deus nos fez para relacionamento, Deus nos fez seres relacionais. Ninguém é uma ilha que não precisa de ninguém. Para dar certo, querido, para essa igreja dar certo, eu preciso de vocês. E nós precisamos uns dos outros. E não é errado, e não é falta de coragem pedir ajuda. E não é errado, e não é falta de coragem dizer para o Senhor: sem o Senhor eu não consigo. Precisa ser muito forte, muito corajoso, querido. Querido, Deus espera que a gente tome as atitudes certas, as atitudes corretas. Deus espera que a gente use a força e a coragem no lugar certo. Tem gente que é forte e corajoso só para ser carrancudo, não é? Nada me para. Daí acho que para ser forte e corajoso tem que ser... Não, irmão, tem que ser muito forte e corajoso para chegar no marido e na esposa quando você começou uma discussão que não devia e dizer: me perdoe, eu errei, eu preciso de você. Tem que ser muito forte e corajoso para chegar no seu amigo, na sua amiga e dizer: olha, eu não estava lá quando você precisou, me perdoa. Tem que ser muito forte, muito corajoso para dizer: eu errei, e agora eu preciso que me ajude a consertar a lambança que eu fiz. Deus espera que a gente seja forte e corajoso. Deus espera que a gente assuma as nossas broncas, que a gente não corra da raia.
que a mesma pressa que a gente tem para fazer a lambança, a gente tenha para reconhecer também, não é? Porque tem gente que arrasta uma vida toda, para chegar lá no final da vida, foi infeliz, nada deu certo, a vida ficou amarrada, tudo desgraçado, com o perdão da palavra. Daí lá no final da vida, já velhinho vai lá com a bengala, deixa eu consertar aquilo ali que eu fiz. Não, querido. O tempo é hoje, o dia é hoje, seja forte, seja corajoso hoje. Sabe, talvez Deus está colocando coisas na sua mão para fazer, e você está se achando tão pequeno. Seja forte, seja corajoso. Seja forte e corajoso. Quando você não souber as respostas certas, pergunte para alguém. Querido, eu falo isso para os líderes na igreja, não tenham medo de dizer que não sabe. Querido, tem coisas que as pessoas perguntam para a gente que a gente não sabe. Daí tem gente que em vez de falar, olha, eu não sei não, mas eu vou pesquisar, depois nós conversa. Ele dá uma embromada assim, sabe? Daí ele dá aquela volta, daí ele fala coisa nada a ver, daí a pessoa sai assim. Hã? Seja forte e corajoso para dizer não sei, preciso de ajuda, me ensina, senta comigo. Mesmo que você é o líder, tem alguma coisa que você ainda precisa aprender, sente, seja humilde. Seja forte e corajoso para sentar e aprender também. E o que eu mais gosto desse texto é que o Senhor não está dando uma opção para Josué. Ele está dizendo, eu te ordenei, seja forte, seja corajoso. Não te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que você andar. Deixa eu dizer uma coisa para você, independente do momento que você está na sua vida, independente se você acabou de lembrar e descobrir que você precisa consertar algumas coisas que ficaram para trás, o Senhor é com você. Ele te ajuda, Ele te ensina, Ele te dá força, Ele te dá sabedoria, Ele te mostra o que falar. Eu nunca esqueço uma entrevista de emprego que eu fiz. Querido, eu não tinha currículo nenhum para aquela vaga, mas tudo que ele me perguntava, eu respondia assim, eu não sei, mas eu aprendo rápido. Eu não sei, mas eu posso aprender, se me ensinar eu aprendo. Só isso, porque eu não sabia nada, então eu não podia falar outra coisa. Querido, quando eu entrei numa posição maior que algumas pessoas que já estavam lá, e eu não sabia nada. E de repente agora, eu que estou acima tenho que aprender com quem está embaixo. Você já passou por uma situação dessa? Tem que ser forte e corajoso para dizer, eu não sei, eu preciso aprender. Ser humilde. Mas eu lembro que nessa mesma empresa, o gerente de um setor pediu as contas e contrataram um camarada que, olha, o currículo dele era top. Mas ele não sabia nada da nossa função ali. E de repente ele chegou, querido, e ele não conseguia ser humilde para aprender. E ele mandava a gente, quantas vezes ele chegou em mim e falou, faz tal coisa assim, 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 assim. Mas o sistema não vai, ele não é desse jeito que funciona. E ele falava para mim assim, tô mandando. Tá bom. Daí eu ia lá e fazia, e dava tudo errado. Daí ele chegava para mim e falava assim, na sala, e falava assim, quem que fez isso aqui? Fui eu. Mas por que você fez isso aqui? Porque você mandou. Eu te falei que não era desse jeito, e você não quis me ouvir. Você mandou, eu te obedeci, e está aí o resultado. Irmão, ele não deu conta de ser humilde, de ser forte, corajoso, e dizer, ninguém vai tirar a minha posição, ele só vai me ensinar algo que eu não sei. Com 2 meses ele foi mandado embora, porque foi tanta coisa errada, tanta carga errada, tanto documento errado, porque ele mandava fazer de um jeito que não existia. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei em qual momento da sua vida que você está. Eu não sei se você está no momento de reconhecer erros, se você está no momento de reconhecer que tem medo, incerteza, dúvida, se você está no momento que você precisa reconhecer que você precisa de Deus, da graça, do favor dEle e das pessoas que Ele colocou à sua volta também. Mas eu quero dizer, independente do momento da sua vida, Deus é com você. Seja forte e corajoso. Vamos colocar de pé? Quero fazer uma oração por você.
E você ainda vai jantar mais cedo hoje. Glória a Deus. Agora podia falar glória a Deus. Quando envolve comida, daí pode dar glória a Deus. Apesar que quando eu falei para fazer as comidas para o pastor, ninguém deu glória a Deus, né? Amém, Senhor. Abençoa esse povo, eles não sabem o que fazem, Senhor. Olha, estou bilhetado aqui, hein? Amém. Então, primeiro vou orar com você aqui por essa palavra, depois chegarão alguns pedidos de oração aqui, eu quero orar juntos também. Feche os seus olhos, querido. Talvez essa seja a noite de reconhecer algumas falhas aí do seu coração, da sua caminhada. Talvez essa seja a noite de colocar o seu coração no lugar correto. Talvez essa seja a noite de reconhecer para o seu marido, para a sua esposa, que você tem falhado, que você tem errado, namorado, namorada. Talvez seja noite de você abrir o seu coração para Deus e contar os seus medos, os seus temores. Talvez você andou meio longe, meio desgarrado, meio sumido. Talvez seja a noite de você dizer: Senhor, eu quero reconhecer que eu preciso do Senhor, reconhecer que eu preciso da tua igreja, é o teu braço aqui na terra. Feche os seus olhos. Deus, nós queremos de uma forma especial orar a respeito dessa palavra que foi ministrada. Muitas vezes nós usamos força e coragem só para bravura, para lutar, para derrubar inimigos, mas não somos fortes e corajosos para reconhecer aquilo que está de errado em nós, Deus. Quantas vezes tomamos decisões erradas, nos relacionamos com pessoas erradas, andamos em círculos de amizade com pessoas erradas. Quantas vezes a nossa vida tomou rumos que não eram aqueles que o Senhor queria para nós, Pai. E em vez de reconhecer, de colocar a nossa vida nas suas mãos novamente, nós somos orgulhosos, prepotentes. Mas essa noite nós reconhecemos as falhas que existem na nossa vida, os erros que existem na nossa caminhada. Reconhecemos, Senhor. Queremos ser fortes e corajosos para reconhecer os medos do nosso coração. Quantas vezes temos sido paralisados pelo medo? O medo tem sugado a nossa alegria, nos impedido de ir à frente, de tomar um novo passo, de ir para a próxima etapa da nossa vida. Quando a gente está parada no tempo, não vivendo o melhor do Senhor, porque tem medo de arriscar, porque tem medo de ir avante. Nós depositamos os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos temores diante do Senhor, diante do teu altar essa noite, Jesus. E te pedimos, Senhor, faz do nosso medo força. Faz das nossas incertezas certezas. Cura o nosso coração, Senhor. Nós queremos ser fortes e corajosos, Senhor, para reconhecer o quanto precisamos de Ti, o quanto queremos estar debaixo da nuvem, Senhor, da Tua presença. Não nos deixe sair do centro da Tua vontade, Senhor. Fortes e corajosos para reconhecer o quanto precisamos da Tua igreja, da Tua casa. Não, Senhor, não como uma placa, cristianismo decidido, mas o Teu corpo de Cristo em si, Senhor.
Queremos ser fortes e corajosos para cada manhã, quando levantarmos, disser: Senhor, se o Senhor não for comigo, nada vai dar certo nesse dia. Eu preciso de Ti, eu sou dependente, vai à minha frente. Eu quero orar por sonhos, projetos, planos aqui essa noite, Senhor. Eu quero profetizar: os teus filhos vão ser corajosos, fortes, vão arrumar, consertar o que está de errado no passado e vão trilhar um caminho de vitória a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos orar.